Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Soledade, sou do canal Meu Mundo Autista e muito obrigado por você novamente abrir a janela da sua casa para o conhecimento entrar. Ficamos muito felizes na semana que nós estamos completando 1000 visualizações. Nossa, é tão pouco. Nossa, para mais de 1000 pessoas isso está sendo fantástico e para nós também do canal, porque sabemos que muitos professores estão nos procurando pedindo que nós façamos vídeos direcionados para assuntos ligados à escola. Esse é o segundo vídeo relacionado à escola. Aqui no card eu vou deixar o primeiro. Então aproveita que você está aí, inscreve no canal, ativa a notificação e vamos em frente. Porque hoje a gente vai falar sobre a interpretação literal do autista. Ah, gente, se vocês soubessem como isso é complicado e você entendendo poderia ajudar o autista dentro da sala de aula. Então quando você pega uma classe que tem pessoas que têm qualidades e capacidades de adaptação ou de assimilação do conhecimento diferente, você precisa rever a sua fala. Por quê? Porque nesse campo da interpretação literal dos assuntos, tanto autistas como TDAHs podem ter realmente dificuldade, inclusive a passar a assimilar um sentimento de fracasso porque não estão compreendendo o que você queria dizer. Porque todos de repente riem de uma situação e ele não viu motivo de risada, porque a interpretação dele foi literal e não era motivo para rir. E aí nós precisamos explicar. E aí vamos falar de duas pessoas, duas figuras de linguagem importantíssimas, a metáfora e a metonímia. Importantes. Você que dá aula de disciplinas que tem foco cognitivo, de subjetividade, como produção de texto, literatura, história, geografia, fique muito atento. Você que é pai, preste atenção também, porque muitas coisas a gente faz em casa e a gente não percebe. Então vamos lá. Metáfora é você atribuir a alguém, a algo, a alguma coisa, um sentido que só você viu ou outras pessoas podem ver. Então é importante que você entenda que é uma percepção sua e não de todo mundo. Um exemplo. Moça, você é tão bonita. Nossa, sua pele é um pêssego. Para você que fez a interpretação partindo do conhecimento que você tem, talvez você tenha falado da textura da pele dessa pessoa. Mas para o autista, talvez ele tenha imaginado que essa pele é manchada, ela tem duas cores e tem um caroço no meio. A interpretação literal, ela baseia-se naquilo que você estava olhando, que era a textura. Para ele estava olhando a fruta. Então, presta atenção nesse segundo exemplo, que a gente vai andar e vai permear entre aquilo que acontece na sala de aula e aquilo que acontece também em casa. Ô, meu filho, para de tomar tanto refrigerante, porque se você tomar tanto refrigerante, sua barriga vai explodir. Você imagina o desespero de uma criança que imagina que a barriga dela vai explodir? Ah, mas meus pais falavam isso, que ia crescer uma semente de melancia na minha barriga. Falavam pra gente. Então, mas nós temos que perceber que cada criança, cada jovem, cada adulto é um caso. Falamos do espectro autista. Então, quando nós falamos de interpretação literal, muitas frases, se elas não forem explicadas, se não for aplicado um sentido para ela, elas vão gerar pânico, medo, aflição. Você imagina uma criança recebendo essa informação que você estava querendo dizer que simplesmente que ela ia ficar, sei lá, empachada, que ela ia ficar com dificuldade para poder fazer a digestão, mas você falou que a barriga dela ia explodir. Gente, é uma comparação que a gente precisa evitar. Professor de geografia, que bacana essa história. As nuvens de chuva caminham longas distâncias até chegar ao Pantanal. Aí a pessoa com interpretação literal fica assim, cara, essa nuvem deve chegar bem cansada, porque é bem longe do Amazonas até Mato Grosso. Porque ela deve vir caminhando, então deve chegar bem cansada. Parece esdrúxula essa comparação, mas é isso que acontece, tá? Outra comparação para vocês que dão interpretação de texto, e particularmente gosto dos textos, mas para autistas devem ser colocados com ressalvas, são aqueles textos que falam de Pedro Malas Artes. Gente, todo mundo conhece na literatura brasileira os contos relacionados à esperteza de Pedro Malas Artes. Mas aí você fala, Pedro Malas Artes é um jovem, é um garoto muito esperto. Eu já escutei do meu filho dizendo que o Pedro Malas Artes não é esperto, ele é trapaceiro. E aí você coloca uma questão na prova, na avaliação,
em que lá está dizendo que o Pedro Malas Arte é o esperto, é uma pessoa esperta. E ele não aceita isso como resposta, porque a interpretação literal do assunto vai dizer que realmente o Pedro Malas Arte, ele não é esperto, ele é bem trapaceiro, tá? Então, preste atenção, porque de repente o contexto que você está colocando, a metáfora, tem sentido para você, mas talvez não tenha sentido para o autista que está recebendo essa informação. Pedro Malas Arte, na interpretação de texto, não seria a melhor forma de você avaliar um aluno se ele entendeu ou não o texto. Combinamos assim? Metonímia. A metonímia é pior ainda. É quando eu dou um pedaço de frase ou um pedaço de uma informação e espero que a pessoa construa uma informação completa. Acontece bastante isso na internet, né? As pessoas pegam um pedaço de informação e vira quase um texto. Mas, vamos lá, isso, a metonímia, você atribui a uma coisa tão pequena, uma frase tão pequena, e você faz uma construção gigante. É muito comum a gente verificar isso acontecer. Vamos por partes? Então, vamos lá. Filho, por favor, me ajude a lavar a louça. Aí ele vai lá e lava a louça. Aí você fala, mas meu filho, eu pedi para você lavar a louça, você só lavou, você não secou, você não guardou. Na cabeça dele, a informação era lavar a louça. Se você quer que ele lave, que ele enxugue, que ele guarde, você precisa falar. Porque a pessoa que tem uma interpretação literal, ele vai fazer somente aquilo que você sugeriu. Lava a louça. Essa era a mensagem. Uma outra situação. Minha filha, vamos sair, vamos passear. Calça os pés e vamos passear. Aí ela aparece de uma bota vermelha e um chinelo azul. Mas minha filha, que isso? Qual foi a informação que você deu para ela? Calce os pés. Ela pegou um pé de cada sapato e apareceu na tua frente. Para ela, a missão dada, missão foi cumprida. Ela calçou os pés. Que tal uma expressão diferente que de repente reduz essa dificuldade? Minha filha, que tal você colocar aquele chinelo vermelho que a mãe te deu? E vamos sair, vamos para o parquinho. Há uma chance muito grande de ela aparecer na sala com o chinelo vermelho que você deu para ela. Porque a informação foi dada de forma mais completa. O professor de história, que eu adoro fazer essas comparações com o professor de história, tem amigos professores de história, até doutores em história, né? Então eu fico muito feliz nesse campo. Imagina aquela cena, a 7 de setembro de 1922, Dom Pedro I, à margem do Ipiranga. E o aluno TDAH autista está pensando que já que é o posto Ipiranga, tá? Então, à margem do Ipiranga, Dom Pedro gritou. Na hora que você fala gritou, você já vê a sinestesia do autista. O autista já está sinestésico, gritou. Ele já está imaginando que você grita. Aí você, independência ou morte. Aí fica na cabeça da pessoa de interpretação literal. E daí? E aí você faz aquela construção de textão. Para ele só gritou. Ele não entende que a partir dali alguma coisa se transformou, aquilo mudou a sociedade, ou a partir dali o Brasil passou a ter um outro status na história do Brasil. Isso é subjetivo para ele. Você precisa explicar por quê. Mas vou perder tempo. Gente, quem perde tempo, quem imagina, quem está lecionando e está achando que está perdendo tempo, precisaria enxergar aquelas professoras mágicas que atravessam Manaus 2 horas de barco para chegar na escola. Então, você não está perdendo tempo não, tá? Então, para permitir a inclusão, é preciso que você reveja algumas coisas que vai te ajudar. Não precisa ficar pisando em ovo o tempo inteiro achando que está fazendo coisa errada. Faça a coisa o máximo possível para que todos entendam. E aí, aí você percebe essa situação, que é muito grave. É tão grave, gente, que só para vocês terem ideia, o problema da metonímia, um Enem, não sei se foi 2015 ou foi 2018, Arnaldo Antunes, aquele cantor, foi utilizado como referência de um texto.
Foi maravilhoso isso, inclusive para nós que falamos sobre autismo, que no Enem saiu um gabarito dizendo que a resposta correta era a letra tal. A maioria choveu processo para revisão ou para cancelamento daquela questão, porque os professores de cursinho diziam que era uma outra letra, a resposta. Aí o gabarito oficial saiu uma letra tal, os cursinhos falaram outra. E aí o mais legal de tudo foi que o próprio autor, o Arnaldo Antunes, foi em rede social dizendo que não concordava com a resposta que foi ofertada pelo gabarito. Então, quer dizer, se você tem expectativa, faz provas e avaliações em que a subjetividade sua, você quer que a pessoa entenda, o autista não vai ter essa capacidade com facilidade, não. A grande parte deles realmente vai ter dificuldade de interpretar um pedaço de informação e fazer uma construção, o que está somente na sua cabeça. Então, quando você pega uma questão de, sei lá, geografia, ou questões que você fala, quem são os presidentes, quem foi presidente do Brasil? Este. E a outra pergunta é, não foi presidente do Brasil, este. É muito mais fácil ele responder quando você é objetivo na sua pergunta. Subjetividade não avalia o autista. Então, quando você vai fazer avaliações de pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou uma forma diferente de receber informação, é preciso que você mude a forma de perguntar. Então, uma delas não é adivinhar o que o professor pensa, e sim o que você quer ensinar para ele. Isso não estou falando mal, mas é uma crítica à forma que muitas vezes são abordadas as avaliações com pessoas especiais. É tanta dificuldade, é tanto processamento mental que a pessoa precisa fazer que, de fato, perdemos o foco, o que é que você queria ensinar. Fica essa dica, seja mais direto. Evite dar pedaços de informação se você não tem o compromisso de ensinar e explicar. Quando um pai fala alguma coisa e o filho entende errado, a gente passa um tempo explicando para ele o que significa aquilo. Porque isso, à medida que o autista vai chegando na fase adulta, à medida que nós, pais, mães, ajudaram a ele nesse processo de construção, ele vai entender que alguma dessas expressões que a gente ouve o tempo inteiro, como uma música sertaneja que fala que vai botar fogo na caixa d'água, ele começa a entender o que significa colocar fogo na caixa d'água. Mas se você não te perder este tempo ensinando o que quer dizer, você não está nos ajudando. Então, esse é o pedido que nós fazemos a todos vocês, professores. Revejam como vocês fazem as perguntas. Não façam comparações sem você dar o subsídio do porquê. É como se fosse uma tecla SAP. Aqui embaixo apareceu o que você quis dizer, tanto nas metáforas como nas metonímias. E, por gentileza, Pedro Malas Arte deve ser colocado sim, mas se você tiver a capacidade de separar aquilo que é importante do contexto, porque se a gente ficar com o sentido que você acredita e aquilo que o literal vai entender, ele vai sempre bombar, tomar 0 nas provas. Aproveita que você está aí, faz sugestões. Aqui embaixo você pode colocar sugestões do que você acha que seria legal falar. Em breve a gente vai estar falando sobre bullying na escola. Nossa, ainda está dando trabalho para falar de bullying, porque tem muita coisa, a gente tem que condensar esse vídeo. No mais, gente, muito obrigado. O canal Meu Mundo Autista é de vocês, então esse feedback é sempre muito positivo, tá? Até a próxima.